Como a gente pode transformar aqueles pensamentos repetitivos num aliado para a nossa evolução? Eu sou Devani Gomes, terapeuta holística, e eu quero falar um pouquinho sobre aqueles pensamentos, aqueles comportamentos automáticos que ficam ali travando a nossa vida. Normalmente, quando a gente tem alguns tipos de pensamentos, os ciclos de pensamento, eles se transformam num comportamento. De tanto você pensar em algo, esse algo ele vira um sentimento, né? Você começa a sentir algo. Esse sentimento, de tanto você sentir, você começa a ter um determinado comportamento. E esse comportamento, de tanto você repetir, ele vai ficando inconsciente e você começa a agir de forma automática, né? Esse comportamento. E ele acaba virando a nossa realidade. Que tipo de pensamento? Quando alguém fala algo que algum pensamento, eu tô com medo de tal coisa pode acontecer. Eu tô com medo de fazer, vamos supor, eu estou com medo de fazer determinada coisa porque isso pode ter uma consequência. Então a pessoa ela já fica pensando nesse medo. E esse medo, esse pensamento repetitivo de medo que o pai vai falar alguma coisa, a mãe, sabe? Coisas, esses medos que a gente tem. De tanto você pensar esse medo, você começa a sentir medo mesmo. Esse medo, de tanto você falar sobre a determinada situação, ele se transforma nesse sentimento. Você começa a sentir esse medo mesmo. E esse medo começa a fazer com que você haja como uma pessoa que está com medo. Então, você começa a evitar agir porque você está com medo de fazer alguma coisa. Então, o seu comportamento começa a ir por esse lado. E de tanto você se comportar com esse medo, isso começa a criar a sua realidade, porque você começa a agir como uma pessoa que está com medo. E isso fica muito gravado no seu corpo, na sua vida, e você começa a não conseguir mudar esse padrão, né? Esse ciclo, ele se repete, ele tá se repetindo na nossa vida a todo momento. E isso, de uma certa forma, ele tá reprogramando a sua mente, né? Então, se você escutar algo, você acredita naquilo, né? É muito comum o que a gente vivencia hoje na fase adulta, a gente escutou quando era pequeno. A gente escutou conforme os nossos pais falavam com a gente, educava, trazia alguma informação que eles tinham consciência na época. Então, pode ser que venham pensamentos de muito tempo atrás e que naquela época você acreditou. E aqueles pensamentos de tanto você escutar e pensar sobre aquilo, pode ser que você criou um determinado sentimento, um determinado medos, que criou bloqueios e traumas. E isso fez com que você começasse a evitar determinadas coisas com medos, né? Por causa de alguma questão. E esses comportamentos foram gerando a realidade. E você acaba, esses pensamentos repetitivos, ele acaba tornando situações repetitivas. Então você começa a vivenciar fases na sua vida que elas se repetem. Mesmo que não seja a mesma situação, mas se você analisar determinadas situações, você vai ver que ela tem link com alguma situação que você viveu lá na sua infância. Porque tudo isso que está gravado aí dentro no seu subconsciente, ele vai fazendo com que você age, né? Porque nós somos 95% da nossa vida, ela é vivida baseado no que está gravado no nosso subconsciente. E somente 5% ele é consciente. Então, normalmente você automatiza tudo, né? Você não fica pensando todo momento de fazer coisas. Até as reações de algumas questões é automático. E isso não deixa de ser uma programação. O seu cérebro foi programado para você pensar assim, para você sentir assim, para você se comportar assim e para você criar a sua realidade que você vive assim. E essas memórias, acaba virando algumas crenças que muitas vezes as pessoas não questionam. E se você não questiona, essa crença passa a ser uma realidade para você. Quando você questiona, você pode entender que aquilo não é bem uma verdade, como te falaram, né? Então, a partir do momento em que você está presente e questiona as coisas que chegam até você, você consegue quebrar essas crenças. Se essas crenças entram, elas passam a ser uma verdade para você.
E as crenças, elas são coisas que se realizam, né? São algumas previsões que acontecem. Por isso que é importante a gente cuidar, né, das nossas memórias, linkar o que a gente vive hoje com coisas que já aconteceram. E identificar no dia a dia. Então, como que a gente vai reprogramar isso no dia hoje, para que a gente para de atrair determinadas situações, para que a gente destrava a nossa vida em alguma questão do que a gente vivencia hoje? A gente precisa, primeiro, identificar esses padrões no dia a dia. Então, o que você vai precisar fazer? Qual é a área que você está com uma dificuldade? Qual é a questão que hoje você identifica como algo que está travando você de realizar um sonho que você tenha? Então, se você tem um sonho de, vamos supor, fazer um curso de ter uma liberdade financeira, de ter um relacionamento, qual que é o seu sonho? O que hoje está te pedindo de você realizar? Vamos supor que você tem um sonho de ter um relacionamento, de casar, encontrar o homem da sua vida e se casar. Mas você vem tendo os relacionamentos que não condiz com aquilo que você gostaria. E aí você já costuma falar que nenhum homem presta. E aí, se você parar para analisar, você começa a ver que você vivencia relacionamentos que comprova para você que homem não presta. E aí, quando você vai lá, vamos dizer que esse é um padrão na sua vida. Você vai lá na sua infância, você vai começar a lembrar que, a minha mãe foi traída, meu pai era assim, eu tive uma tia também que teve um relacionamento ruim, minha avó também. E aí você começa a olhar para trás e enxergar que teve tem várias memórias aí que comprovam essa sua vivência hoje. Isso realmente é uma verdade? Você não conhece nenhum homem que presta? Então, quando você passa a questionar e, caramba, deve existir alguém que presta, e você começa a questionar e você consegue poder ressignificar esses momentos, essas memórias que você lembra que comprovam isso. Vamos supor, se você tem um sonho de ser médica, só que, eu queria ser médica na minha infância, mas me falaram que eu era muito burra para ser médica, ou que a gente não tem dinheiro para fazer uma faculdade. Então, eu escutei isso a minha vida toda, então eu me sinto que eu não sou capaz de ser médica. Porque te colocaram na cabeça, você lembra de memórias, situações que fizeram com que você não acreditasse que você poderia ser médica. E aí, hoje você vive uma vida ali trabalhando em algo que você não gosta porque você queria ser médica, mas você não se sente capaz porque em algum momento você escutou essas falas e que gerou em você um sentimento de eu não mereço mesmo, eu não sou boa o suficiente para ser médica, e você não foi atrás dos seus sonhos. Sim? Então vocês entendem que todas as coisas que a gente vivencia hoje, ela tem uma raiz lá no passado, ela tem uma memória, uma ou várias. E quando a gente essa memória ela não é reparada lá, ela vai você vai vivenciando várias vezes em formas diferentes, coisas que comprovam que, tá vendo como eu sou burra? Eu não consigo tal coisa. Ou, tá vendo como homem nenhum presta. A gente vai repetindo isso ao longo da vida. Mas o que a gente tem que olhar é que esses padrões que a gente vive hoje, ele tá te impedindo, provavelmente, de você realizar um grande sonho da sua vida. Que seja casar, que seja viver do seu propósito, que seja você de fazer uma viagem para fora do país, de ser mãe, de ter uma família, de ter uma pessoa próspera, enfim, tem algum sonho seu aí, que essa vivência tua e tudo que você viveu até hoje, ele tá te impedindo de realizar. É possível a gente ressignificar essas memórias a partir do momento que a gente tem consciência delas. Eu quero trazer aqui alguns exemplos, coisas simples que você pode fazer na sua casa, se você realmente quiser realizar seus sonhos. A gente pode reprogramar isso, assim como a gente já reprogramou ela de forma negativa, de ter escutado, de ter sentido isso. Então, eu posso reprogramar isso hoje. Eu vou pegar essa crença de que nenhum homem presta. Qual que seria a crença
fortalecedora de nenhum homem presta. Existem sim homens que prestam e eu estou me preparando para poder atrair esse tipo de homem. Então você, ao invés de falar que nenhum homem presta, você vai falar assim: eu acredito que exista um homem que presta e eu estou me preparando para começar a encontrar esse homem que presta. E você vai começar a repetir isso para você, porque você vai fazer uma reprogramação da sua mente. Você pode repetir isso várias vezes, você pode escrever essa informação várias vezes. É uma forma de você começar a trazer essas informações. O ideal é você limpar as memórias negativas, né? Para isso, eu trabalho com esse processo, né? Eu trabalho com um processo terapêutico onde eu te ajudo a ressignificar essas memórias para que você possa criar essa nova realidade. Então, se você se interessar, é só você me chamar. Eu vou deixar as minhas informações aqui na descrição. Me chame para poder passar pelo processo comigo. Me chame lá no WhatsApp ou no Instagram. Mas, se você falar, não, eu vou fazer por conta própria. Então, você pode fazer o Ho'oponopono, que é uma técnica de limpeza, que você vai... Divino Criador, limpe em mim todas as memórias que me fazem eu acreditar que nenhum homem presta, todas as histórias que eu vivi, todas as histórias que eu ouvi da minha família. Eu sinto muito, me perdoe, obrigado, eu te amo. Eu sinto muito, me perdoe, obrigado, eu te amo. Então, você pode fazer essa limpeza várias vezes e ir reprogramando com um japamala. O meu japamala não tá aqui, eu esqueci de trazer. Eu tô com o meu terço, que é um terço católico, e você pode usar essas continhas para falar assim: eu acredito que existe um homem que presta e eu estou em processo de me entender, de encontrar esse homem. E você vai repetindo, repetindo e contando as continhas. Você pode usar um terço, eu peguei um terço, mas você pode usar um japamala, que é tipo um terço com 108 bolinhas, então você vai fazer 108 vezes. Você vai estar reprogramando, porque você vai falando, se conecta, respira e tenta falar e imaginar uma cena, você encontrando um homem bacana, se for com relação a relacionamento, se for financeiro, você fazendo o curso do seu sonho, você trabalhando com aquilo que você gosta, você recebendo dinheiro. Então você vai falando ali: eu sou capaz de ser próspera, eu estou em processo de me organizar financeiramente para ser próspera. Faz a limpeza com o Ho'oponopono, né, para limpar todas as travas de uma vida escassa, de que você não é capaz de ser próspera, de ser feliz numa profissão, de viver do seu propósito. E coloca lá assim: eu estou no processo de ser uma pessoa próspera e viver do meu propósito, eu sou capaz disso. E vai falando e vai reprogramando. Ah, Devani, eu vou fazer isso uma vez só e tudo vai fluir? Não, provavelmente não. Se você tem muitas coisas enraizadas aí, não é assim do dia para noite, mas é um processo que, se você pegar firme todos os dias tirar meia hora por dia para trabalhar, né, no seu processo, no seu autoconhecimento, né, na reprogramação da sua vida, com certeza você vai ter resultados incríveis. Então, aí vai do seu comprometimento, do seu comprometimento com aquilo que você quer realizar. Então, esse exercício é muito bacana. Então, você fecha os olhos, faz uma respiração consciente, né, tenta baixar o padrão da sua frequência, né? Em estado meditativo, faz um Ho'oponopono, sinto muito, me perdoe, obrigado, eu te amo. Divino Criador, limpe em mim todas as memórias de escassez, de que eu não sou capaz de fazer dinheiro, que eu não sou capaz de ser uma ótima médica, de eu não ser capaz de viver do meu propósito. Eu sinto muito, me perdoe, obrigado, eu te amo. Eu sinto muito, me perdoe, obrigado, eu te amo. E depois: sim, eu estou no processo de acreditar em mim, eu sou capaz de fazer dinheiro, eu sou capaz de viver do meu propósito. E aí você vai reprogramando, repetindo. Tenta visualizar você já vivendo do seu propósito.
aquele sonho que você tem, já vai vivenciando ele e faça isso todos os dias. Eu posso te garantir que é possível você reprogramar a sua mente. E se para você fazer tudo isso é muito complexo, me chame lá no Instagram que eu te ajudo nessa jornada. E se esse vídeo te ajudou, te deu algum insight, já se inscreva aqui no canal, já vai lá no meu Instagram e já me segue. E compartilha com aquela amiga, com aquele amigo que você acredita que tá precisando ouvir isso e que também tá com a vida toda bagunçada. E te espero no próximo vídeo. Até o próximo vídeo.